Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de Loki da temporada inteira completa. Meu Deus do céu, eu nem acredito que essa temporada inteira saiu. Esse vídeo tem spoilers, eu tô até emocionada, gente. Meu Deus, não sei. Acho que vou ter um treco. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Você pode se inscrever aí embaixo para fazer parte da nossa família. Eu vou ser muito, muito grata se você se inscrever aí embaixo, deixar o seu like. E me seguir nas redes sociais para acompanhar meu trabalho por lá também, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu faço lives na Twitch também e tudo mais, fechou? Eu comecei fazendo vídeos semanais das séries, só que eu não consegui fazer vídeos dos episódios 4 e 5. Então eu decidi que esse aqui, ao invés de ser um vídeo do 6º episódio, ia ser um vídeo da temporada completa. Então eu vou acabar repetindo algumas coisinhas que eu mencionei nos vídeos dos primeiros episódios que eu fiz individual. Finalmente, meu ídolo da Marvel, o Loki, recebeu a sua série por direito. E, gente, o quanto eu esperei por esse momento pro Loki ser reconhecido, sinceramente. Logo no início da série, a gente se depara com uma versão do Loki de 2012, que é de antes de todos os seus atos ali de vilania que a gente acompanha no universo Marvel. E aí ele rouba o Tesseract, ele vai parar num deserto e depois ele é levado por uma equipe pra um lugar que a gente descobre ser a AVT, que é a Agência de Variância Temporal. Lá, ele conhece o Mobius, que é o personagem do Owen Wilson, e ele descobre que lá eles são uma agência que impede eventos de nexus na linha temporal sagrada, né, que pode interferir a linha temporal sagrada. Só que, um pouquinho mais tarde desse momento, ele acaba descobrindo que é uma variante dele mesmo que tá ocasionando esses eventos de nexus na linha temporal. E somente esse Loki pode deter a variante, né, pode ajudar a prender essa variante. Então a gente vai acompanhando essa história a partir desse momento. A coisa é que desde o início a série nos deu pistas de que haveriam várias variantes de Loki, né? Olha como o título da série é escrito. São várias versões do Loki em um só. Inclusive, na própria abertura da série, a gente vê cada letra trocar de fonte várias vezes. Então, é pra nos mostrar como existem muitos Lokis em um Loki. Então, quando a gente se deparou com a Sylvie, que é uma variante feminina do Loki, a gente criou muitas teorias, né? Sobre quem ela realmente era, sobre ela ser a Encantor e tudo mais. E quando a gente viu todas as variantes do Loki no Void do Fim dos Tempos, a série mostrou que ela não perdeu o seu tom de brincadeira, tendo até uma variante que era ninguém mais, ninguém menos que um jacaré, que, diga-se de passagem, é, assim, a minha variante favorita. Eu acho que perde pra do Tom Hiddleston. Mas, assim, incrível. E ele tem toda uma parte dele, assim, ele toma vinho, gente, pelo amor de Deus. Como eu falei nos vídeos, né, que eu fiz os episódios da série, ela foi concebida de uma forma com que a gente não sabia aonde essa série ia parar. Cada episódio a gente criava 1000 teorias, mas a gente não sabia bem pra onde a série tava andando, né? Porque com o WandaVision a gente já aprendeu que as séries da Marvel, elas tomam rumos inesperados, e essa tava pronta pra tomar um rumo mais inesperado ainda. Antes de eu conversar aí sobre o desfecho, né, dessa temporada e sobre teorias pra nossa segunda temporada, que a gente teve a confirmação, né, no finalzinho aí do último episódio, eu confesso, assim, que deu uma emocionada, apesar de eu já desconfiar que eles iam produzir uma segunda temporada. Eu queria falar um pouquinho aí sobre a parte técnica da série. Que efeitos especiais incríveis, sério, de encher os olhos. A série trouxe desde o início uma junção de 2 elementos, que um era uma coisa meio distópica, que lembrava uma coisa meio filme Laranja Mecânica, 2001, aí do Kubrick, porque a gente tinha a AVT toda naquela vibe meio em tons de sépia, assim, meio alaranjada, meio amarronzada, enfim. E também tinha um equilíbrio entre uma coisa mais futurista, com muitos efeitos especiais, principalmente ligados ao universo e tudo mais. A série nos trouxe, em todos os seus apocalipses, muita beleza gráfica. E a gente teve um desenvolvimento do Loki extremamente maravilhoso. Os filmes que ele participa nunca permitiram que a gente tivesse uma profundidade na história, nas camadas do personagem. E muitas vezes a gente se perguntava quais eram as motivações do Loki, a gente não compreendia com exatidão se ele estava fazendo todas as coisas por puro narcisismo ou se ele estava fazendo as coisas porque ele se sentia sozinho, e essa série nos provou que é um pouco dos dois. Sim, o Loki é um personagem extremamente narcisista, mas também ele é um personagem que se sente sozinho e que demanda a atenção das pessoas. A demonstração de amizade do Mobius pelo Loki é uma coisa que fez ele refletir, porque depois dele ter traído a confiança de todas as pessoas que realmente gostavam dele, ele não achou que alguém fosse realmente se importar com ele. E foi o baque também que ele sentiu com a Sylvie. Afinal, ela era tão esperta quanto ele e provavelmente mais poderosa que ele. E ela chamou a atenção dele justamente por eles serem iguais, ou pior, uma versão dele próprio. Mais uma demonstração do ápice do narcisismo, né? Você namoraria uma versão de si mesmo? É interessante porque a gente viu uma versão mais sensível do Loki, principalmente
principalmente no último episódio, onde ele tá absorvendo toda a situação que ele acabou de passar, né? Que ele foi removido do Void pela Sylvie, que ele confiava nela e tudo mais, e ele falou que ele queria o bem dela. E muitas pessoas podem ter estranhado esse lado dele um pouco mais sensível. Mas a real é que ele sempre foi um personagem extremamente dramático, só que a diferença é que a gente viu ele traindo sempre. Em todas as vezes que a gente acompanhou o Loki fazendo as suas Lokizices, sempre ele que traía as pessoas e nunca ele que era traído. E a dinâmica dele com o Mobius, eu falei disso nos vídeos dos episódios também, mas assim, uma coisa absolutamente incrível, dava pra ver a cumplicidade do Tom Hiddleston com o Owen Wilson, assim, na vida real, sabe? Eles traziam pra cena aquela coisa, porque dá pra ver que eles são realmente amigos, eles realmente querem bem um do outro, eles têm uma química super legal aí, deu super certo esses dois. Confesso que eu fiquei desesperada quando o Mobius, aspas, morreu naquele episódio, mas depois ficou tudo certo, graças a Deus, gente, juro. Eu pensei, meu Deus, não é possível que o Mobius vai morrer assim. E não morreu mesmo. Uma coisa que a gente tem que entender aí no rolê da Marvel é que ninguém realmente morre, né? Sempre dá um jeito aí das pessoas reaparecerem. Até agora, porque a gente tá nesse rolê de multiverso aí, tá todo mundo vivo em algum universo. Finalmente, daí os personagens descobriram que a AVT era uma farsa. E, na verdade, todas as pessoas que trabalhavam lá eram variantes e elas tiveram suas memórias, a vida anterior, apagadas. Aí nós tivemos uma fase na série que se passou no lugar pra onde as pessoas que eram eliminadas iam. E lá que devia estar a resposta para tudo. A coisa é que depois que o Loki e a Sylvie conseguiram chegar naquele que permanece, a Sylvie decidiu matar ele apesar de tudo. Mesmo o Loki tendo pedido pra ela várias vezes pra não fazer isso, porque poderia gerar uma catástrofe ainda maior. Bom, ele tendo experienciado todo o rolê do Thanos, né? Provavelmente, ele, assim, já tem alguns traumas na vida dele. A coisa é que aquele que permanece provavelmente sabia o que aconteceria se a Sylvie matasse ele. E aí, no fim das contas, ele não fez nada pra impedir, né? Quando o Loki voltou pra AVT, ele reencontrou o Mobius e a C15, que, diga-se de passagem, foi super importante pro desenrolar aí da história. E ele foi contar pra eles, né, o que ele tinha acabado de presenciar, o que tinha acabado de acontecer. Só que nem o Mobius nem a C15 sabiam quem o Loki era. E aí tem uma estátua gigante do cara lá na AVT. O que vai acontecer? O que realmente aconteceu aí nessa cena final? Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que aquele que permanece, né, que é como a Miss Minutes chama ele, já vou falar melhor sobre ele, mas ele já havia dito que existem muitos universos em paralelo, sobrepostos, e que múltiplas variantes dele próprio queriam causar uma guerra em multiverso. E aí ele fala que se ele fosse morto, o multiverso seria criado. E se ele não fosse morto, que o Loki e a Sylvie só assumissem a AVT, ia ficar tudo certo e só continuar as coisas como elas são. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o ator que interpreta aquele que permanece é o Jonathan Majors, que foi escalado como Kang, o Conquistador, né, no universo Marvel. E ele deu a entender nas cenas finais que ele era uma das variantes boas dele próprio, né, porque ele fala que ele mesmo usou o Alioth pra terminar a guerra em multiverso e criar a AVT. O Alioth é aquele ser, né, todo cheio de fumaça que era como se fosse o guardião ali do lugar onde ele está. A coisa é que, no fim das contas, aquele que permanece, o Kang, né, estava errado. Porque ele falou que se ele fosse morto, o multiverso ia acabar colocando ele de volta ali onde ele estava, a reencarnação e tudo mais, só que não foi bem isso que aconteceu. Naquele lugar ali que o Loki chegou, ele continua comandando a VT, mas ali, presencialmente, as pessoas sabem quem é ele, e não de algum lugar do além, como ele fazia antes. Mas o que tá acontecendo? Por que o Loki foi parar em outra linha temporal? Mas o que tá acontecendo? Por que o Loki foi parar em outra linha temporal, onde o Kang comanda a AVT abertamente? Ou seria ele uma variante que nem foi reconhecida? Como simplesmente todo mundo esqueceu de tudo que o Loki fez? Ele teria ido parar num multiverso onde ele não existia até então? Como ele foi apagado da memória deles? O que nós sabemos é que o Tom Hiddleston foi confirmado no próximo filme do Doctor Stranger, finalmente, mais filmes para ver o Loki. E provavelmente ele vai dar uma mão aí pro Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sendo ele a pessoa a ir pedir ajuda pro Doutor Estranho e aí originar o filme, ou ele sendo a pessoa que vai ajudar o Doutor Estranho por causa de tudo que ele vivenciou, né? Ele vai dar dicas aí pro Doutor Estranho, apesar de que eu acho mais fácil ele ser a pessoa que vai atrás do Doutor Estranho e tudo se desencadeia daí. Como o Loki foi renovado, né, que a gente viu no final da temporada, eu acredito que a segunda temporada vai chegar pra gente depois do filme do Doutor Estranho, né? Porque o filme do Doutor Estranho também vai ser a ligação com o final de WandaVision, né? Que a Wanda tá buscando os filhos dela e tudo mais. Então a gente tem uma ligação do final da primeira temporada de Loki com o final de WandaVision,
pra o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aí a gente vai ter os acontecimentos do filme e depois a gente vai ter a segunda temporada de Loki, provavelmente com vários acréscimos que vêm do filme do Doutor Estranho, né? Então, quem for assistir a segunda temporada de Loki vai ter que assistir o filme do Doutor Estranho, que vai estrear em março de 2022. Então a gente não vai ter uma segunda temporada de Loki até lá, provavelmente. E eu confesso que com essa função aí de multiverso, eu sigo na minha esperança de que o Evan Peters de Mercúrio, de Pietro Maximoff no caso, né, vai voltar a aparecer. Ai, gente, desculpa, mas eu sou iludida, eu sigo aí na minha esperança. Bom, eu amei a primeira temporada de Loki, eu quero saber o que vocês acharam. Achei essa série incrível. Eu, particularmente, eu gostei mais do que de WandaVision, mas eu também amei muito WandaVision, inclusive ela foi super indicada ao Emmy, né? Vamos ver aí se vai levar alguns prêmios. Tem alguns que eu tenho certeza que vai levar, outros que não. Eu fiz uma live lá no Twitch falando sobre os indicados ao Emmy também. Mas, enfim, contem embaixo o que vocês acharam dessa temporada de Loki. Eu gostei demais e eu tô muito, muito animada pra ver o que vem por aí. Finalmente, o meu reizinho tendo o reconhecimento que ele merece. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima.